Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós hoje na CCJ tivemos já em segunda votação alguns projetos que haviam dado entrada ontem, nós solicitamos vistas, principalmente dois que me chamam a atenção, a LGU e a Lei Complementar 1221, que é essa que altera o plano de carreira do magistério, ou seja, dos funcionários das escolas, da educação. Nós apresentamos votos separados, senhor presidente, porque ontem à noite, ontem, final do dia, lendo o projeto no intuito de entender exatamente qual era o objetivo do governo, eu havia dito aqui que ele destrói o plano de carreira que foi elaborado e foi feito pela Lei 103, a Lei 103, que é do ano de 2004. É bom lembrar que essa lei foi construída por uma série de debates feitos no ano 2003 e 2004, com funcionários, com sindicatos, com governo do Estado, secretaria, principalmente educação, e que de lá para cá ela balizou as relações entre a educação e o governo do Estado. Eu ouvi ontem do vice-líder que não há destruição do plano de carreira porque há algumas alterações apenas. Com todo o respeito, eu discordo. Como diz aqui o líder do governo, respeitosamente, mas eu discordo. O que está se fazendo é um fatiamento dentro da educação, criando algumas gratificações que não são previstas e que não se sabe exatamente qual é, claro que tem o objetivo de melhorar, mas qual é a razão de serem tão seletivas, como, por exemplo, para os diretores, gratificações para quem trabalha no núcleo, gratificações determinadas, como já temos as gratificações para aqueles profissionais da escola militarizada, que é muito diferente das escolas, ditas escolas civis. E quando nós olhamos o projeto com mais detalhamento, aliás, o professor Lemos ontem fez referência a isso, é só nós pegarmos aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, o artigo 1º, que diz, altera o caput, e o parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Complementar 103, de 15 de março de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação. E dá a redação, artigo 26, professores de exercício, estabelecimento de ensino, núcleo regional de educação, receberão auxílio transporte de R$ 421 para 20 horas e R$ 842,54 para 40 horas. Semanais, não incorporáveis na inatividade. Aí faz a continuidade. E aí, deputado Goura, a continuidade diz, bem como não utilizado como base de cálculo para concessão de quaisquer vantagens, inclusive no mês de férias, respectivo texto constitucional e gratificação natalina. O valor especificado no caput desse artigo poderá ser reajustado por decreto, que nós achamos interessante, observado a disponibilidade orçamentária e financeira. Entretanto, muito daquilo que compõe o orçamento de professores, de funcionários da educação, de forma geral, já incorporaram esses valores. E nós vamos ter, em alguns casos, professor Lemos, uma redução no salário que tanto foi anunciado com pompas na última semana, que seria um salário que dobraria. Muita gente passou a achar que o salário dos professores estava dobrando, que todo mundo ia receber 10, 12 mil reais. Aliás, alguns professores, inclusive, entenderam pela forma como foi dito que o salário seria um salário muito acima daquele. Não. Os aposentados não terão absolutamente nada além dos 3%. Os demais servidores que não estão contemplados, e eu falo de PSS, com 40 horas ou com 20 horas, e eu estou inclusive solicitando à Secretaria de Educação, na segunda-feira, para nós sabermos quantos são os PSS com 40 horas. Porque o que está se falando é que o servidor, o professor de 40 horas, deputado Goura, PSS, vai receber 5.200 e alguma coisa. A pergunta é, quantos são, professor Lemos? Quantos são professores PSS de 40 horas? Quantos PSS no nosso estado conseguem chegar às 40 horas? E eu faço essa pergunta porque
quando se falou em um aumento de mais de 40 e tantos por cento, 50%, passou à sociedade, talvez de forma equivocada, a impressão que todos os profissionais da educação receberiam esse valor. Esse valor é no piso. Entretanto, o último concurso, que já vai longe, o último concurso para professores, de lá para cá os professores tiveram alguma progressão, algum reajuste que não ficaram no piso. Esse é o debate que tem que ser feito. Porque a impressão que dá é que, não vou dizer que foi de forma proposital, talvez de forma atropelada, é que isso aí foi feito por uma decisão do governo, não é uma decisão unilateral do governo, diz que não iria negociar com os sindicatos, que não iria quebrar o Estado, está correto, não tem que quebrar o Estado mesmo, mas é uma decisão que vem a partir de uma resolução, de uma determinação de cumprir aquilo que são os recursos do novo Fundeb, governo federal. Na sequência disso, nós começamos a receber, deputado Russi, uma série de questionamentos de outros servidores se iriam receber também esse percentual. Não da educação básica, mas nível superior. Também vai receber, já que o piso da educação vai subir para 40%. Os professores das universidades, os servidores das universidades também vão receber isso? Não. Os aposentados vão receber? Não. Os da saúde vão receber? Não. A Emater, não existe mais nem a Emater, mas os funcionários que eram da Emater, que ainda chamam de Emater, vão receber? Não. Então, na verdade, criou-se uma falsa expectativa que, para contrapor os 3%, que deu uma grande polêmica aqui, o Estado estaria, para alguns setores, praticamente 50% dos servidores, estariam na educação, receberiam os 48%, 45%. Infelizmente, e hoje mesmo estava falando com alguns professores aqui, deputado Russi, infelizmente não é isso. É claro que eu sempre ouço que a cada ponto percentual aumenta 400 milhões de reais na folha. E nós sempre dizemos que a renúncia fiscal que o governo faz, faz esse ano de 12 bilhões e meio, e aqui o deputado Russi falou que na segunda-feira trará especificado quais são os setores que estão sendo beneficiados. Para os 17 bilhões, a informação que nós temos é que 8 bilhões e meio para o agronegócio, 1 bilhão e meio para o setor automotivo, 1 bilhão e meio para energia, para combustíveis. Quem são os beneficiados com os combustíveis com redução do ICMS? Quem são os beneficiados do agronegócio? São os frigoríficos? São os abatedores? Não sei. Nós vamos saber. É bom que nós saibamos, até porque a relação anterior já trazia parte disso. Mas a verdade é que o servidor público continua sendo aquele que constrói o Estado e que muito pouco tem recebido do Estado. Há mais de 6 anos sem reajuste, todos os demais setores, com exceção do Executivo, tiveram parte dos seus salários reajustados. Inclusive aqui nós vamos aguardar para ver como ficará o ano que vem, porque é preciso também que o servidor desta casa também tenha os reajustes. Mas os impostos continuam sendo arrecadados em forma crescente. Nós vamos ver o fechamento desse ano, deputado Russi, isso não é ruim, isso é bom, que nunca se arrecadou tanto como, inclusive, em ano de pandemia, nesse ano 2021. Nós estamos esperando fechar na próxima vinda aqui do secretário René, mas nunca se arrecadou tanto como vai se arrecadar nesse ano 2021. E talvez isso, espero, que continue no próximo período. A verdade é que nós não podemos fazer um discurso que o servidor recebeu uma grande soma de recursos, quando na prática é uma gratificação que vem para um setor e ainda assim parcialmente para esse setor e compensado ou não compensado, mas se tentando compensar com gratificações parciais para diretores, para quem está no núcleo, para quem está aqui, para quem está acolá. Isso destrói o plano de carreira. Destrói o plano de carreira. Não há no plano de carreira, professor Lemos, nenhuma alusão à gratificação a diretores. Não há no plano de carreira nenhuma gratificação especial a quem está na Secretaria de Educação e nos núcleos. Não há no plano de carreira nenhuma perspectiva de 40 horas fechadas.
E é por isso que nós falamos... Concluir, Deputado Tadeu, para concluir. É por isso que eu falei ontem e vou repetir. A nossa visão, e nós entendemos a base do governo, quem é a base do governo e quem o governo tem a sua base para defendê-lo e tem que fazer a sua defesa, está no seu papel, como sempre é dito aqui também pelo líder do governo, nós estamos no nosso papel, o líder do governo está no seu papel, defender o governo, mas o tempo vai mostrar que este projeto 12, lei complementar, 12/2021, destruiu o plano de carreira dos servidores públicos. Pior, sem que tivesse havido uma única reunião com as entidades representativas. Elas até podem ser entidades representativas com um grande número de pessoas filiadas ao PT, como foi dito ontem pelo deputado Homero. O que seria surpreendente, né, deputado Homero, é se elas estivessem com um grande número de pessoas filiadas ao PMDB, ao PSTB, ao PDT, e ninguém falar sobre isso. Como, aliás, não falam da Fiesp, que tem nos seus quadros todos, menos o PT. Obrigado, senhor presidente.